Ontem foi o aniversário da cidade, São José dos Campos, 252 anos. Uma grande cidade se tornou a nossa. Não tem muito tempo não. São José começou a desenvolver mesmo a partir de 1940. E aí teve um boom na história aí de crescimento. Nos anos 70, 80, se tornou a grande cidade que é. Capital do Vale, como é conhecida. Sempre muito acolhedora com todos que vêm chegando de fora. Inclusive eu com a minha casa também, já vamos completando 20 anos. Junto à cidade, junto à igreja. Somos gratos a Deus por todos os recursos, por todos que vieram antes de nós, por todos que trabalharam antes, que criaram as possibilidades. E cada pessoa que acha que tem no coração a sua gratidão pela cidade. Cidade de São José. Essa querida e amada São José, né? Como tem sido frase aí, bom mesmo é viver em São José, não é verdade? Graças a Deus. Tem os seus desafios, a cidade tem os seus problemas ainda, mas sempre vai ter, toda cidade tem. Minha cidade natal é uma cidade pequenininha, tem os seus problemas também, tem os seus recursos. Mas Deus nos traz na cidade, Deus nos coloca na cidade, onde Ele nos leva, não apenas para usufruir daquilo que existe de bom. Claro que Ele já preparou coisas boas, é claro que Ele já levantou recursos. É claro que Ele já planou para nós os caminhos, é claro que Ele já estende para nós ali as mãos e abre janelas nos céus sobre a cidade para nos abençoar. Muita coisa que acontece, que Deus faz através dos governantes, das autoridades, através das pessoas que vêm, que trabalham, que desenvolvem o progresso, a ordem, a paz. Abençoa a nossa vida, a nossa casa. Mas Deus nos leva, como igreja, para ser agente abençoador na cidade. Ele não quer que a gente apenas receba, Ele quer que a gente doe. Não quer que a gente ganhe só, Ele quer que a gente faça, que a gente providencie recursos. Que a gente continue a promover a ordem, continue a promover a paz, continue a promover o progresso. Nós estamos na cidade, quanto melhor caminhar a cidade, melhor para todos nós. E como cidadãos, nós temos a responsabilidade diante de Deus de fazer a nossa parte, cumprir o nosso papel. Então a nossa reflexão, ela vem dentro desse propósito, desse tema, a Igreja de Cristo na cidade. Os discípulos que Cristo levanta entre homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes. E nós vamos verificar que Jesus percorreu as cidades, que Jesus abençoou as cidades com a sua vida. As cidades estavam ali estabelecidas, instituídas, havia na cidade recursos também para o ministério de Cristo, para o cuidado da vida de Cristo, e dos seus apóstolos, mas ele vem para servir a cidade com a sua vida. Então o texto que está projetado, que é a bandeira da nossa cidade, aqui são algumas imagens antigas e novas e futuras, né? Está ali a obra que está sendo construída, acho que vai ser um referencial aí da nossa cidade, cartão postal, né? O arco da inovação, né? Tudo bem aqui. Antigamente, coisa boa aí para relembrar hoje e amanhã também. Então nossa cidade é uma cidade boa, uma boa cidade, uma grande cidade. Está entre as principais cidades melhores para investimento e para também qualidade de vida na nossa nação. Um país tão grande, tantos municípios. Ainda bem que Deus tem dado essa graça para a cidade e para nós, né? Então esse é o texto. Vou ler, os irmãos vão acompanhar todo o texto aí, onde Jesus é aquele que percorria cidades. Ele andava nos seus bairros, nas suas vilas, nas suas praças. Ele se assentava junto ao povo, ele conversava, ele caminhava junto ao povo, ele comia com o povo. Ele assistia às necessidades do povo também, com a sua compaixão, com a sua graça. E é isso que esse texto nos revela. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades.
Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Há um trabalho que Cristo fazia, realizava, há um trabalho, um propósito que Deus tem a realizar na vida das cidades. E o Senhor Jesus tem essa consciência de que Ele não está ali apenas para usufruir, apenas para ser abençoado. Ele está ali para abençoar. Ele não está apenas para ser ajudado, para ser socorrido, Ele está para socorrer e para ajudar. Ele não está apenas para ser servido, pelo contrário, Ele vem também trazer a sua cooperação, o seu serviço. A igreja pode e deve servir muito bem a cidade. Por isso nós nos alegramos muito quando num dia de comemoração, de festividade, de aniversário, nós podemos reunir a igreja primeiro para agradecer ao Senhor pela cidade de São José, como fizemos ontem pela manhã, 6h30 da manhã. E depois seguir então as outras festividades, as outras comemorações. É importante ver a igreja ali. É importante reunir a igreja para agradecer e para interceder, para que a cidade continue próspera, para que ela possa enfrentar os seus desafios, para que as autoridades recebam do Senhor sabedoria e tenham temor e tremor no coração para fazer a sua administração ou para exercer essa autoridade no cargo que lhe foi confiado pelo Senhor. Jesus disse a Pilatos: nenhuma autoridade seria dada se não fosse pelo Pai Celeste. Nós como igreja cremos nisso. Como igreja temos que cumprir o nosso papel. Jesus vai na cidade, os discípulos caminham na cidade, mas caminham na cidade no propósito de abençoar a cidade. Então, algumas questões que eu gostaria de lembrar nos irmãos. Jesus nos desafia a viver e fazer a diferença na cidade. Ele percorre as ruas, ele entra nos becos, ele se assenta nas sinagogas, ele sobe nos montes, ele proclama o Evangelho e as boas novas do Pai Celestial nas praças, aonde ele vai, pela cidade, pelas cidades que percorria, e ele percorre cidades às margens do mar da Galileia, pelo menos 204 cidades, vilas, povoados haviam por ali. Ele percorre essa região toda, entrando de cidade em cidade, de povoado em povoado, de vila em vila, de lugarejo a lugarejo, e onde ele vai, a questão que é retratada aqui por Mateus, nós podemos observar na vida, no ministério de Cristo todo dia. Ele entra e ele se compadece das pessoas. Ele entra e ele faz a diferença. Até quando ele foi visitar a vida dos gadarenos, e ele mal chegou lá, mal botou o pé na areia. Dali mesmo, vocês se lembram, ele foi expulso e mandado de volta, mas quando ele põe o pé na areia, ele liberta um endemoniado de espíritos malignos. Ele muda a história daquele homem, ele deixa aquele homem testemunhando ali do que ele recebeu, do que Deus fez por ele, porque Deus fez a diferença, Cristo fez a diferença quando pisou naquele lugar, naquela vila. Foi pouco tempo que ele passou lá. Da praia mesmo, eles já deram um basta e já mandaram de volta os donos dos porcos, a quem Jesus permitiu que os demônios entrassem e pularam, e esses porcos se lançaram precipício abaixo. Houve um prejuízo para os porqueiros. E eles então disseram: não queremos você aqui, pode ir embora. Dali mesmo ele voltou. Fez uma viagem longa, enfrentou uma tempestade para chegar lá. Mas quando ele chegou, ele abençoou. Então Jesus nos coloca, na cidade, trouxe a igreja presbiteriana para a cidade, trouxe você para a cidade, para você fazer a diferença. Voltou tudo ali? Jesus nos desafia a fazer a diferença. O que ele fez? Então o texto é muito claro: percorria, curando enfermos, ensinando na sinagoga, pregando sobre o reino de Deus, se compadecendo das pessoas. Ele olhava as pessoas e dizia: são como ovelhas que não têm pastor. Eu tenho que me compadecer delas, eu tenho que me importar com a sua dor, com o seu sofrimento, eu tenho que olhar para elas com carinho, porque só assim nós fazemos a diferença. Quando Jesus vai ensinar os discípulos em outro momento, no Sermão do Monte, ele vai falar sobre essa influência que
a sociedade, que a igreja precisa fazer, que o discípulo precisa realizar na cidade, ele vai dizer assim: vós sois sal da terra e luz do mundo. É uma comparação que ele faz com a importância e o valor do sal para a comida, que dá sabor, que evita o apodrecimento da carne. Ele compara o mundo, fala, as pessoas estão vivendo uma vida sem sabor, uma vida sem sorriso, uma vida sem alegria, uma comida sem sal, uma comida sem graça. Eles não estão sabendo usufruir bem o tempo, a vida, os dons, o talento. Eles não estão sabendo viver na cidade, dos recursos que a cidade tem, aplicar da melhor maneira. As pessoas não estão sabendo. Vocês precisam ensiná-las a levar sabor, levar gosto para a vida na cidade, no relacionamento, no viver de cada dia. As pessoas estão andando na escuridão é perigoso, na escuridão elas não enxergam direito, elas não veem as belezas da vida como precisam ver, elas se machucam, elas correm risco de queda. É preciso existir luz até para que elas possam identificar os seus próprios erros, suas próprias falhas, e apontar, e indicar, e identificar muito bem aonde é escorregadio, aonde tem uma pedra, aonde vamos passar por um espinho, aonde há um precipício muito grande. As pessoas estão caminhando aí pela cidade, e às vezes eles não estão enxergando as coisas direito, não estão vendo com os olhos que Deus vê, não estão compreendendo com a compreensão que Deus tem, e aí estão padecendo, porque eles se escorregam e caem, porque os espinhos lhe ferem, porque eles se machucam na caminhada, porque alguns são tomados pelo precipício, escorregam e vão precipício abaixo. Há uma queda grandiosa, há danos são trazidos sobre a vida, sobre a família, sobre os projetos, sobre os sonhos. Então Jesus ele faz essa comparação, porque há necessidade de ser sal e há necessidade de ser luz na cidade. Eu quero trazer algumas comparações para vocês, que eu estava observando. Algumas questões que nos levam a pensar na diferença que temos feito. Nós temos na cidade de São José uma avenida chamada Avenida dos Evangélicos. Acho que vocês conhecem, alguns conhecem, é no Campo dos Alemães. É uma avenida que tem diversas igrejas evangélicas. Essa avenida, ela toma esse nome por causa do Evangelho mesmo, por causa das igrejas também que estão lá, mas ela não é conhecida por causa do Evangelho, ela é conhecida pelo tráfico de drogas. Quando se fala em Avenida dos Evangélicos em São José dos Campos, se identifica esquinas onde há pessoas vendendo drogas constantemente, dia e noite. É o fornecimento de drogas, é a manutenção do tráfico na cidade. É uma realidade triste para nós, né? Saber que a Avenida dos Evangélicos não é a avenida que faz a diferença, não é a avenida que se destaca pelas coisas boas, pelo Evangelho que é pregado, pela adoração que é dada ao Senhor. A Rua dos Protestantes em São Paulo é a rua que durante o dia hoje é comércio, durante a noite é a venda do próprio corpo. As prostitutas estão ali também nas esquinas da rua, é chamada a Rua dos Protestantes em São Paulo, capital. Não é uma rua que tem uma boa fama, não é uma rua que gera uma certa tranquilidade, uma certa paz. Não é uma rua que anuncia uma coisa boa, apesar do nome, Rua dos Protestantes. É uma realidade que nos desperta sobre que diferença nós temos feito de verdade. Apesar de termos os templos, apesar de termos a igreja crescendo, o número de cristãos se multiplicando, nós não temos visto esse sal, nós não temos percebido a igreja como essa luz. Em muitos momentos, em muitas maneiras, nós não temos, infelizmente, podido, como Cristo, pregar esse evangelho, proclamar esse evangelho, fazer a diferença com a nossa presença, com a nossa vida. Nós temos visto isso, e nós estamos entrando no mês agora, em que nós precisamos pensar muito nisso. É o mês de aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil, dia 12 de agosto, nós comemoramos 160 anos no solo brasileiro. Foi o dia que o primeiro missionário americano, Asbel Green Simonton, chegou na nossa terra, fez um ministério profícuo, abençoador, de grandes resultados, muito frutífero.
Ele que passou por tantos problemas, que enfrentou tantas lutas, que perdeu a esposa, depois ele, muito pouco tempo, ele deu a sua vida também, porque ficou doente e morreu na nossa terra, com uma enfermidade muito comum da nossa nação. Para que pudesse o Evangelho e a Igreja Presbiteriana ser sal nessa terra, ser luz nesse mundo que nos cerca, que nos envolve, pelas cidades da nação brasileira. E nós temos que pensar então nessas coisas. O Rio de Janeiro foi onde ele chegou. De 1999 para cá, nos anos que se seguiu, aí, 99 até 2007, nós tivemos 3 governadores protestantes no estado do Rio de Janeiro. Antônio Garotinho, presbiteriano, Benedita da Silva, assembleano, e depois Rosinha, Garotinho também, que vínculos à igreja presbiteriana. Se nós pensamos na igreja como sal da terra e sabemos que temos governantes envolvidos com a igreja, que conhecem a fé, que proclamam o Senhor, que se reúnem em culto de adoração como esse, nós tínhamos que pensar o quê? O estado do Rio de Janeiro vai se tornar o melhor estado da nossa confederação. Porque tem governantes cristãos. O Rio de Janeiro foi saqueado, nós sabemos disso, e hoje é dominado por tráfico de droga e milícias. É um dos piores estados, e a cidade do Rio, uma das piores cidades em termos de segurança, onde a violência corre às ruas, onde as pessoas dos morros não têm a liberdade, eles estão nas mãos de alguém, não vivem a tranquilidade, não vivem a paz, eles não podem ir e vir como querem, eles esperam da ordem que vem do tráfico da milícia. Isso faz nos pensar que diferença os discípulos, a igreja, tem feito na cidade. Nós temos igrejas cristãs, que têm negociado o lavar de dinheiro com traficantes. Porque nós recebemos dízimos e ofertas, ninguém precisa identificar o valor, o quanto deu, e nem precisamos identificar quem deu. É fácil para o tráfico chegar e depositar aqui 1 milhão no nosso gasofilaço e dizer, olha, 10% é da igreja, o restante você vai me devolver na minha conta bancária depois. Porque para a igreja comprovar a entrada de dinheiro para a Polícia Federal não é complicado. Nós recebemos no gasofilaço, é dízimo que nós recebemos, nós não sabemos quem deu. Então, muitas das vezes, a agente que precisa ser luz se torna trevas. Aquele que precisa fazer a diferença, ele não faz a diferença, ele se envolve como os demais, na corrupção. E apesar de multiplicar o número de cristãos, às vezes nós hoje vivemos o que antes nós criticávamos. Havia muitos católicos nominais no nosso país e ainda é. E nós dizíamos, o país é considerado um país católico, mas a grande maioria são católicos nominais, pouco vão à igreja. Aparecem por lá nas festas de Natal, nas festas de Páscoa. Aparecem lá no dia da Eucaristia, da ministração da ceia. Multiplicou-se o número de protestantes, de evangélicos na nossa nação, e muitos são evangélicos nominais. Eles aparecem de vez em quando. E quando eles saem da igreja, eles não se envolvem com o evangelho, nem com as coisas do evangelho. E não há diferença nenhuma no proceder deles e de qualquer outro na repartição pública, ou na escola, ou no bairro, ou no condomínio. O Senhor Jesus está dizendo, nós temos que usufruir sim dos benefícios da cidade, mas nós temos o comprometimento de quê? De fazer a diferença, sendo sal e sendo luz. Nós precisamos iluminar a vida de alguém para que ele não se perca, para que ele encontre o caminho certo, para que ele perceba os próprios erros, para que ele possa ser conduzido numa direção e se livre dos precipícios e dos lugares escorregadios. Nós temos que estar dando uma certa direção, trazendo uma certa luz. Nós precisamos levar um sabor melhor para aqueles que vivem sem sabor nenhum na vida.
Mas não é isso que nós temos visto. Nós temos visto uma igreja que não tem feito a diferença. E alguns irmãos e discípulos que não fazem diferença nem na sua própria vida, quanto mais na vida do outro. Então o Senhor Jesus está desafiando a igreja a viver a vida diferente, a viver a vida que faz a diferença. Nós temos muitos líderes evangélicos, muitos pastores, muitos padres, muitos apóstolos, muitos bispos. Alguns deles, quando tomam a palavra, os membros da igreja agem como que se agora então tomou-se a palavra o pastor. Ele está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Mas quando nós vamos observar a qualidade de vida, a luz, o sal que essa pessoa tem sido, que esse líder religioso tem trazido, nós não vemos nada de luz, nós não vemos nada de sal, nós não vemos nada que dá sabor, nós não vemos nada que evita o apodrecimento, pelo contrário, nós vemos quem está fomentando o apodrecimento. É como o fermento dos fariseus, porque um pouquinho só da influência de um grande líder, e uma influência negativa, pode levedar, apodrecer, influenciar toda a massa. E Jesus, com respeito ao fermento dos fariseus, ele não disse assim, aproveite, use e abuse do bom fermento dos fariseus. Ele disse, evite o fermento dos fariseus, porque ele vai contaminar a sua vida, ele vai prejudicar o evangelho e o bom andamento do reino e do propósito do Pai Celeste. Mas é a igreja de Cristo na cidade, que é chamada, que recebe a confiança de ser sal e de ser luz. Há uma questão complicada para nós, irmãos, quando nossa vida não faz diferença alguma para o evangelho e para o propósito de Deus. Porque o Senhor Jesus disse assim, se o sal não cumprir o seu propósito, se ele não salgar, para nada serve. A não ser para quê? Ser lançado fora e pisado pelos homens. Muito do descrédito do evangelho, da palavra de Deus, da própria pessoa de Deus, no nosso país, e às vezes no ambiente à nossa volta, é porque muitos não têm sido o sal que deveria ser, e agora são instrumentos do ridículo. São pessoas que representam mal o nome de Deus, que representam mal o evangelho, que não vivem na cidade como deveria, não abençoam a cidade como precisavam abençoar, que não percorre a cidade como Jesus percorreu, levando o ensino do propósito de Deus, levando a palavra de Deus na sua vida, e aí elas se tornam motivo de chacota para o evangelho, para o nome de Deus e para a igreja. Por isso que às vezes quando nós vamos nos identificar com o evangelho, a gente tem que falar às vezes até de que evangelho nós somos. Porque há o evangelho dos evangélicos. E é o evangelho do reino de Deus. Jesus anuncia o evangelho do reino de Deus. Ele nos chama, ele nos compromete a sermos sal, a sermos luz do evangelho de Cristo. Não era denominação. Não é de um líder religioso que se ache dono ou que se ache mais sábio do que o próprio Cristo, que é a própria palavra de Deus. Mas é o evangelho que Cristo proclamou, que Cristo viveu, a favor do qual ele deu a sua vida. A igreja tinha tanta credibilidade alguns anos atrás, que ela era convidada para dar aula de ensino religioso nas escolas. A APEC formava professores e professoras para instruir os pequeninos nas escolas sobre o ensino religioso. Entendia-se que a fé cristã, que aquilo que a igreja pregava, confiava, era importante para a vida do cidadão. Hoje, nós vemos escolas querendo adotar as cartilhas de igualdade de gênero e outras coisas mais, e outras bobagens mais, que até a Bíblia condena, mas nós não vemos as escolas no interesse de ter ali a presença de alguém que ensine sobre a fé cristã. Mas a igreja está na cidade, continua na cidade, você continua, eu continuo. Se não salgar, vai ser lançado fora, e para nada vai servir, a não ser para ser pisado pelos homens.
É a responsabilidade nossa como igreja para fazer a diferença. Estar na cidade não só para usufruir, não só para viver daquilo que ela tem de bom, os benefícios, as oportunidades, os recursos, mas para influenciar e com essa influência estender o reino de Deus, porque Cristo está estabelecendo o reino de Deus onde Ele vai. E a cidade precisa de luz, senão à noite a coisa fica muito negra, né? Muito escura. Olha que beleza essa foto da nossa cidade iluminada aí. Então Jesus nos ensina a agir na cidade. Se você quer ser sal, se você quer ser luz, se você quer ser um bom discípulo de Cristo, você tem que trabalhar pelo reino de Deus. Aqui é a nossa viagem esse ano, na Missão Evangélica Caiuá. Nós vamos lá fazer uma ação de serviço na cidade. Ali foi na aldeia, que pertence à cidade de Carapó, Mato Grosso do Sul. Essas ações, elas visam levar o reino de Deus, estender o reino de Deus através do serviço, no amor que nós manifestamos. Quando cortamos um cabelo, quando acolhemos uma criança, quando pintamos a unha, quando de alguma maneira servimos alguém, dando um presente, levando uma palavra, uma palestra de instrução, um cuidado clínico, levando um abraço, levando um sorriso, há muita forma da gente servir a cidade. Mas Cristo nos ensina, porque Ele olha para a cidade com compaixão. Então Ele diz, olha, nós precisamos fazer algo por essas pessoas. Ele saía e curava enfermos. Ele ia nas praças e fazia os seus discursos ensinando sobre a melhor maneira de ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom vizinho, um bom patrão, um bom servo. Ele percorria a cidade e ele abraçava as pessoas, ele deixava que as pessoas o tocasse, saíam até curadas, e saíam alegres, saíam felizes, e se encontrava com o cara que subia na árvore, e olhava para ele e falava, hoje eu vou lá na sua casa, e a vida desse sujeito Zaqueu mudou de verdade. E encontra com uma mulher com quem judeus nem conversavam, e conversa com ela, quebrando os preconceitos e falando, e levando para essa mulher uma realidade de vida diferente a partir dali, quando ela reconhece em Cristo, em Jesus, o Cristo que viria. Quando ele a esclarece com respeito à verdadeira adoração, quando ele fala, quando ele de fato proclama essa mulher, tirando alguns questionamentos e anunciando o que ele sabe sobre a vida dela e os erros que ela cometeu e o quanto ela precisava corrigir isso. É compaixão de Cristo. É o agir de Cristo na cidade. Porque quando nós agimos assim, nós proclamamos o Evangelho. Ah, pastor, mas eu não sei falar, eu não conheço todos os textos, eu não sei fazer uma boa defesa teológica, eu não fiz seminário. E a verdade é que não precisa ser um expert na teologia para poder defender as verdades básicas da fé, ou para poder compartilhar algo que Deus falou ao seu coração na experiência de vida que você já teve com Ele. Sempre tem alguém que está passando por algo que você passou, que está vivendo alguma coisa que você viveu. Você encontra com ele na rua, você encontra com ele no elevador, você encontra com ele passando dentro do seu condomínio mesmo, ali junto às suas casas. No momento da recreação, você cruza com ele no ônibus, você cruza com ele no trânsito, você cruza com ele na escola ou na empresa, e às vezes você percebe que alguma coisa está de errado. Alguma tristeza ao olhar, algum desespero na alma, alguma coisa salta, fulano está diferente hoje. E a gente tem a oportunidade de chegar e perguntar, o que está vendo? Será que eu posso fazer alguma coisa por você? Alguém que passa pela gente, carrancudo, cabisbaixo, bravo, correndo, a vida atropelada, e você pode parar essa pessoa e cumprimentar, e dar um abraço, trazer um sorriso, e quem sabe mudar um pouco o curso da história dessa vida por aquele dia. Jesus está percorrendo a cidade, Ele está dizendo que você precisa agir, mas não agir como profissional, não agir como aluno, não agir como o vizinho só, você agir como cristão. São ovelhas que não têm pastor. Não precisam às vezes do seu dinheiro, mas precisam do seu abraço. Não precisa às vezes do seu carro emprestado, mas precisa do seu ouvido emprestado para um desabafo. São pessoas que estão com as lágrimas sendo derramadas no rosto, que estão perdendo as noites de sono, que estão enchendo aí as clínicas psiquiátricas e psicológicas, e às vezes não tem ninguém que possa orientá-los e dizer, olha, há uma esperança para você, há uma proposta de paz no Evangelho, em Cristo, no amor que Ele tem, na graça que Ele dá, no cuidado que Ele traz, na providência que Ele manifesta sobre a nossa vida. Adiantei tudo aí, acho. Eu tenho que voltar agora. Pode voltar para mim, Tifa? Então, irmãos, é isso que Deus espera de nós.
Que a gente ande na cidade, que a gente perceba. Vamos lá, aí, mais um pouco. Aí, vamos lá. Então é a vida que exerce uma ação terapêutica. O que é uma ação terapêutica? É fazer o que Cristo fez. Ele andava e ele curava muita sorte de enfermidades. Mas quando ele sentava com o pecador, mas como ele dava atenção para a mulher que ninguém se atentava para ela, mas quando ele contemplava alguém em cima de uma árvore e dizia, eu vou na sua casa, ele cuidava da alma, ele cuidava do emocional, ele dava um significado diferente para a vida, ele dava oportunidade nova para a vida dessas pessoas, ele mudava a sorte delas, ele fazia diferença com a sua palavra, com a sua presença, com a sua amabilidade, com a sua atenção. Às vezes é a atenção que tem faltado para alguém, é um abraço que tem faltado para alguém, e vai fazer toda a diferença na vida dela, no dia dela. É a ação terapêutica que você pode você pode realizar na vida da cidade, como Cristo realizou, porque você está aqui para abençoar aquele que está como ovelha que não tem pastor, envolvido nas suas aflições, nas suas dores. Ninguém cuida, ninguém alimenta, ninguém dá um afago, ninguém manifesta um sorriso. Então é o desafio de ver a compaixão. Contempla a pessoa e percebe, olha, a dor naquele coração, a dificuldade naquela alma. Às vezes nós pensamos, aqui, mas na cidade de São José dos Campos, a dor, nos grandes condomínios, nos mais luxuosos, a dor está estabelecida. Não tem ser humano que não viva uma dificuldade, uma aflição, uma dor por algum motivo, por alguma causa. Porque o sofrimento não tem preconceito, irmãos. E a dor que dói é a dor que dói na gente. Todo mundo sente uma dorzinha qualquer a cada dia. De uma coisa que você ainda não fez, de uma coisa que você está perdendo, de outra que você está sofrendo mesmo. É assim que Jesus via as pessoas. Estão pulando, estão com a mesa farta, estão com um bom emprego, estão com uma casa luxuosa, com um carro que eu nunca vou poder ter, mas às vezes não tem a paz que eu tenho. Você tem. Jesus está dizendo é isso. Vamos levar a ação de cuidado, de carinho. Vamos ter compaixão com aqueles que estão vivendo as suas necessidades. Cada um na sua área. Não tem título, não tem diploma na parede, não tem carro que se ocupe, que livre o sujeito de dor, de sofrimento. Se ele não tem o evangelho, se ele não tem o cuidado de Deus, se ele não entende sobre a providência de Deus para suprir, ele vai padecer muitas dores, ele vai ter o coração triste, as lágrimas vão rolar no rosto. Pode ter certeza, ele precisa do carinho, do cuidado que você pode dar, da palavra, da orientação que você pode levar. Jesus fez isso, por isso que ele não se cansou, por isso que ele percorria cidades e vilas, e povoados, e lugarejos, e não parava. E quando ele pensava em parar, ele contemplava a multidão e dizia, eu me compadeço, vamos continuar trabalhando, vamos continuar servindo essa gente, vamos continuar cuidando desse povo, vamos continuar a dar alimento a essa ovelha, vamos dar alento a essa ovelha. São como ovelhas que não têm pastor, estão perdidas, estão sem rumo, estão sem alimento, estão sem carinho, estão sem a atenção que precisam. Jesus vê assim, as maravilhas de Deus se realizam na vida daquele que crê e confia totalmente. Se nós cremos, se nós confiamos, nós vamos ver das maravilhas de Deus se realizando também junto à vida das pessoas. Esse verso 29 eu não li, vou ler para nós. Jesus vai curar os cegos, então lhes tocou os olhos e disse, faça-vos conforme a vossa fé. E abriram-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, acautelai-vos de que ninguém o saiba. Mas saindo eles, porém, divulgavam a fama de Cristo por toda a terra. Maravilhas realizadas na vida, na história daquele que crê, daquele que confia. Nós podemos ser instrumentos do realizado do Senhor também, porque nós cremos, nós confiamos. Quem não vê a dor, não vai aliviar nunca. Você só toma uma atitude para aliviar o sofrimento de alguém se você percebe que ela está sofrendo.
A sua vida é envolvida com você mesmo, com seus problemas, com o seu trabalho, com a sua história. Você não vai aliviar a dor de ninguém, às vezes nem a sua. Mas quando você reconhece pecador, quando você olha para a compaixão de Deus, se entrega a Ele, você começa a se aliviar dos danos que o pecado cria na sua alma, na sua história. Quando você começa a olhar para o outro e perceber a dor, o sofrimento, a necessidade dele, você começa a se mover e pensar, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu não fizer nada, eu posso pelo menos interceder por ele, colocá-lo nas mãos daquele que pode fazer tudo. Você pode ter certeza, se você não pode ajudar ninguém pela situação que esse alguém passa, tem uma coisa que você pode fazer por ele, que é orar. Sempre vamos ter algo para fazer pela cidade. Ah, mas eu não sou o prefeito, eu não sou vereador, eu não tenho cargo público, eu não tenho empresa que possa ajudar, mas você tem a sua fé, você tem a sua confiança no Senhor. Você pode interceder, você pode orar, você pode clamar ao Pai. E o Deus que nos ouve nos céus há de trazer das suas bênçãos, do seu cuidado. Você vai ser aquele que cuida. Contemplando a imensidão da cidade, Jesus nos incita a orar. Então ele está fazendo o trabalho dele. Ele olha para os discípulos e fala assim, nós somos poucos. Tem tantas cidades. Há tanto a se fazer em cada cidade. Clamai ao Pai, para que envie trabalhadores. E eu tenho certeza que nesse momento Jesus parou tudo o discurso e disse, vamos orar então. Vamos orar. Há ovelhas sem pastor. Há cidades e pessoas precisando de sal da terra e luz do mundo. A gente necessitando da compaixão. É preciso que o Senhor levante trabalhadores. E ele deve ter conclamado os discípulos, se reunido com eles e orado. Nós vamos orar para que Deus nos abençoe de tal forma que possamos fazer a diferença na cidade como discípulos, como igreja de Deus que somos. Não sejamos conhecidos apenas por uma denominação presbiteriana, ou por um índice que sobe no IBGE a cada ano. Acredita-se que no censo que vem por aí, 2020, os evangélicos vão ultrapassar o índice de 30% da população brasileira. No último fomos 22,6%. Mas nós não queremos ser conhecidos por um índice. Nós queremos ser conhecidos pelo realizar da graça de Deus, pelo estender do reino de Deus, pela diferença que essa gente pode e deve, precisa fazer na política, quando exercem a política, no escritório, nas empresas, nas escolas, nas ruas, nas praças, nos becos, nos vilarejos. Porque Cristo percorreu as cidades e ele usufruiu dos benefícios da cidade, mas ele se apresentou como uma bênção nas cidades, nas vilas, nos lugarejos aonde ele percorria. Não há um lugar que fosse que ele esteve, nem mesmo na vila dos Gadarenos, onde ele menos tempo passou, que ele não abençoou alguém, que ele não mudou alguma história, que ele não fez alguma diferença. Então Jesus está dizendo, há muito a ser feito. Nós precisamos de trabalhadores. Há muito a ser realizado na cidade. Há muito a ser realizado pela igreja, pela sua vida, pela minha. Somos poucos. Queremos que Deus aumente o índice do IBGE, não. Queremos que Deus aumente o número de trabalhadores, de servos bons e fiéis, de servas boas e diligentes. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, porque se somos igreja, somos pela tua graça que nos alcançou, pelo teu amor que na cruz foi demonstrado por nós.
Porque o Senhor é aquele que veio ao nosso encontro e trabalhou a nosso favor e nos fez de nós filhos do Senhor, herdeiros do teu reino, participantes da tua seara, que é grande, que é grandiosa. Te agradecemos pela nossa cidade de São José, porque o Senhor nos trouxe para cá, porque o Senhor nos dá a bênção de vivermos aqui. Há recursos, há oportunidades, que o Senhor mesmo promoveu pela vida de outros que vieram antes de nós, pelo agir do Senhor que abençoou essa terra, essa região, com projetos prósperos, de abundância, de paz, de ordem, de progresso. Graças te damos pelas riquezas que essa cidade traz e pela maneira como ela é acolhedora a tantas vidas, a tantas famílias que vêm chegando aí. Graças te damos, porque aqui o Senhor tem nos abençoado e abençoado a nossa casa. Quantos filhos, netos, bisnetos, quantos casamentos, quanta vida, quanta oportunidade de trabalho, quantos bons salários, quanto do sustento da nossa vida, da nossa casa, o Senhor providenciou por meio de recursos daqui. E agradecemos, louvamos, pedimos sobre a cidade o cuidado que ela precisa nos desafios que ela ainda tem, sobre as autoridades, o agir do teu Espírito para dar sabedoria, para que bons projetos, projetos que pensem no povo, que promovam a paz, que executem a justiça, que combatam a violência, o crime, possa, Senhor Deus, ganhar as ruas, as vilas, as praças, possa promover um momento melhor ainda no cuidado da vida, no cuidado da saúde. Pai querido, continue a nos ajudar diante dos desafios, dê sabedoria ao prefeito, aos vereadores, dê graça do Senhor aos corações, dê temor e tremor diante da tua presença, que tenham a consciência de que exercem um cargo, ó Pai, que foi confiado pela tua mão, precisam exercer com fidelidade ao Senhor, com temor e tremor diante da tua face. Usa como instrumentos, porque o Senhor é aquele que quebranta o coração de quem quer, endurece o coração de quem deseja, e não há ser humano, não há governante que pode impedir o agir das suas mãos ou resistir ao agir da sua vontade. É a soberania que tu tens, é por meio dela que o Senhor nos fez filhos teus. O Senhor mexeu a história, o Senhor moveu a história, o Senhor nos alcançou através da história, por meio de Cristo. Que veio, que percorreu as cidades e que se tornou um instrumento abençoador e tem abençoado até hoje vidas, famílias, povoados, lugarejos, cidades, países inteiros. Com a tua palavra, com o teu evangelho, com o teu reino que foi, Senhor Deus, estabelecido através da morte e da ressurreição. Nos ajude a olhar para aqueles que precisam ser olhados. Nos ajude a compadecer daqueles que atravessam suas aflições. São ovelhas que não têm pastor. Não conseguem ver a vida como nós vemos com os teus olhos, com os olhos da fé. Não conseguem perceber o que nós já percebemos. Às vezes nós ficamos nos perguntando como a pessoa não entende. Anda na escuridão, Senhor. Precisa receber da luz do teu evangelho que nós podemos levar. Precisa receber do sal que dá sabor à vida que nós podemos ser. Faça de nós aqueles servos bons e fiéis que vão fazer a diferença, que não vivem um evangelho só de templo, ou só de datas comemorativas, ou só de vínculo com um evangelho ou com alguma denominação cristã qualquer, mas que são aqueles que seguem os teus caminhos, seguem os teus passos e servem, ó Pai, os teus propósitos. Prepara a nossa vida, o nosso coração, faça-nos instrumentos da tua bênção, instrumentos úteis em favor do teu reino, no abençoar das pessoas, nos compadecer e no ajudar o outro. Para que pessoas cheguem ao conhecimento de quem o Senhor é através da nossa vida, recebam do teu sorriso através do meu, do teu abraço, através de alguns dos nossos irmãos, do ouvido atento que uma irmã aqui pode oferecer, do bom conselho que recebemos da tua palavra e podemos comunicar para aqueles que não sabem para onde ir. Às vezes não é o dinheiro, mas é o compartilhar da vida, é o doar do tempo, do abraço.
para que saibam que alguém se importa. Por isso, Pai, nos ajude, envie trabalhadores para a tua seara. Pedimos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o interessante desse texto todo e do contexto dele é que com certeza Jesus orou, como nós oramos. Quando ele termina a sua oração, ele segue um texto. Ele fala da seara grande, dos trabalhadores poucos. Ele diz assim: temos que rogar ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores. Ele está com os seus discípulos. E segue Mateus descrevendo de que Deus é aquele que responde oração. Quando eles acabam de orar, e abriram seus olhos, o Senhor Jesus tomou a palavra e disse, tendo chamado os seus discípulos, deu-lhe Jesus a autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André e seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Jesus chamou os discípulos e disse assim: tá bom, nós oramos. Que bom. Deus já respondeu. Simão, é com você agora. Você é um dos trabalhadores. E Pedro, e André, e Tiago, e Bartolomeu, e João, e Tomé, e Mateus, e Tadeu, e Judas. Nós oramos, irmãos. E eu glorifico a Deus por poder contemplar cada um de vocês aqui. Vocês são os discípulos hoje. É a nós que é dada autoridade para ir e pregar o Evangelho. E Cristo disse que os seus discípulos, aqueles que viriam depois, estava se referindo a nós, que somos hoje alcançados pelo Evangelho, disse que fariam coisas maiores do que ele fez. E seriam capazes de representá-lo como sal da terra e luz do mundo na cidade. E é por isso que eu me alegro de ver aqui o Josias. E me alegro por ver aqui o Wesley, e o Fred, e o Gessé, e a Raquel, e a Dani. E é por isso que eu me alegro por ver você, porque é a resposta da oração que a igreja faz: envie trabalhadores. Jesus então diz: está aí a resposta, é com vocês. É através de nós, é a partir da nossa vida, que o Senhor vai trazer o cuidado que Ele precisa trazer à cidade. Oremos por ela. E vamos dispor o nosso coração para trabalhar, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Mas ainda bem que eu posso contar com você. Cristo pode contar conosco, com a Igreja Presbiteriana no Brasil, com a Igreja Presbiteriana de São José, com cada cristão que tem levado verdadeiramente o nome de Cristo, independente da sua denominação, nessa cidade e em outras cidades, quem sabe, em outro país, como a família de missionário que nos visita. Está sendo lá o agente da graça de Deus, porque entendeu, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Isaías ouviu uma pergunta de Deus, um conclamar de Deus: quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós somos os enviados, porque é assim que Deus responde a nossa prece, a oração que Jesus fez lá atrás, junto aos seus discípulos. Ele te levantou aqui. Há muitos motivos para você viver em São José, mas há um motivo especial para que Deus, porque Deus te trouxe para cá, para que o reino de Deus se estenda, para que vidas, ovelhas sejam cuidadas, para que uma ação terapêutica, de carinho, de compaixão seja exercida.
Em qual vida? Por quanto tempo você vai fazer a diferença, eu não sei dizer. Mas sei que Ele te chamou. Te comprometeu com essa obra gloriosa. Se nós trabalharmos assim, nós vamos ser bons cidadãos. Não só da terra, mas bons cidadãos dos céus. Se formos fiéis no pouco, Deus disse, sede fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Haveremos de herdar o gozo da presença de Deus na eternidade que Ele reserva para nós que o amamos. Deus nos abençoe assim.